Boa noite. Como estão nessa sexta-feira, com esse tempo um pouco chuvoso, chove um pouquinho, aí depois melhora, mas é melhor do que quando o tempo estava seco, né? Eu espero que todos estejam bem nessa sexta-feira, eu espero que tenham tido uma ótima semana e que vocês e sua família estejam bem. Bom, hoje eu vou falar sobre o apetite das crianças, porque foi um dos temas que foi pedido por uma pessoa, né, que solicitou. Uma pessoa que solicitou. Foi uma amiga, né, que pediu para que eu estivesse falando. Aí o que eu fiz? Nós colocamos um post essa semana falando rapidamente a respeito da falta de apetite nas crianças, né? Mas como é um tema um pouco extenso, não é uma coisa assim tão rápida, e é uma coisa assim que a gente precisa de investigar. Eu achei melhor eu poder estar falando com vocês a respeito disso, da falta de apetite das crianças, né? Por que as crianças têm essa falta de apetite? Na primeira fase, né, na fase da amamentação, como eles ficam só no leite, então não tem muito desse problema, né? As crianças estão mamando, estão crescendo, se desenvolvendo e tudo mais. Quando a gente começa a introduzir os alimentos mesmo para as crianças, eles dão uma rejeitada, mas aí a gente insiste e eles acabam comendo. Só que aí, a partir do 1 ano de idade, até os 3 mais ou menos, é quando o paladar da criança começa a ficar mais aguçado. E daí eles começam a fazer uma seleção de alimentos, né? Aquilo que eu gosto mais, aquilo que eu não gosto muito. Tem crianças que começam a selecionar tanto, né? Que daí acaba ficando poucas coisas. Mas os pais, a mãe, né, devem insistir um pouquinho, né, para que a criança realmente comece a sentir prazer na hora de comer os legumes, né? Tá na hora de começar a colocar os grãos e tudo mais. E daí a gente fala muito para as pessoas que quando chega a essa fase, para não introduzir já, por exemplo, bolachas, né, biscoitos com muito açúcar e tudo mais, porque daí o que vai acontecer? A criança, como esses alimentos são mais, tem um sabor mais forte, né, então tem o açúcar e tudo mais, as crianças vão acabar desenvolvendo mais prazer com esse tipo de alimento do que com a comida mesmo, né? A papinha deles, a sopinha, o suco de fruta sem açúcar e tudo mais. E daí é quando eles começam a escolher só essas outras coisas, né? Porque os industrializados, os processados, né? E esses processados, eles têm muito mais tempero, muito mais sal ou muito mais açúcar, e daí a criança acaba preferindo mesmo esse tipo de alimento. E daí a comida, o alimento mesmo, eles diminuem, eles não vão querer comer, né, a papinha que tem um pouquinho sal e que a gente faz com que não tenha muito tempero, né? Então, de 1 a 3 anos tem essa melhora no paladar deles. Tem a questão da escolha, que daí eles começam a escolher o tipo de alimento que eles querem, e se eles acham melhor uma bolacha do que uma maçã,
aí eles vão mais nos industrializados. É aí que começa o caminho errado da alimentação das crianças, né? Então, eu já vi pais, né, infelizmente, que colocam refrigerante na mamadeira da criança. É um crime isso, né? Então, assim, coloca suquinho, coloca chazinho, né? No suco só o próprio açúcar do fruto, né? Então não precisa de ficar adicionando açúcar no suco, né? Da fruta. Porque a criança, como ela está começando a sentir o gosto dos alimentos, né? Então ela não vai sentir diferença nisso. Então não precisa ficar adoçando, tá bom? Aí passada essa fase, né, do 1 aos 3 anos, aí eles começam a comer normalmente vários tipos de comida, mas aí tem uma decaída, né, novamente, né? Então, algumas crianças melhoram na alimentação, só que tem algumas crianças que, por causa de alguns motivos, né, que eu vou falar aqui, pode ser que daí perca o apetite. Principalmente quando, isso a gente sabe, né, quando a criança fica com algum tipo de infecção, uma gripe, um resfriado, ela realmente vai perder o apetite, né? A maioria das pessoas perde, mas aí quando essa gripe e resfriado passam, o apetite dessa criança volta, né? Uma coisa, né, importante, quando a gente vê a criança mais tristinha e sem apetite, pode haver por trás as causas psicológicas, né? Então ela pode estar com uma tristeza, tá se sentindo acuada de alguma forma. Se ela está indo para a escola, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa na escola que a gente não perceba, ou mesmo em casa, né? Desculpa. Então a gente tem que prestar atenção no que pode estar por trás desse problema, né? Nossa. Opa. Pode ser algum luto, né? Perda de algum amigo, ou algum amigo foi embora. Pode ser alguém que esteja praticando bullying na criança, ou ele pode estar triste por algum outro motivo. Então, o que vale a pena é a gente investigar o que está acontecendo para essa falta de apetite, né? Então, tem várias causas, né, nessa questão psicológica. Na questão orgânica, uma das coisas que acontece se a criança começa a perder o apetite é quando ela fica com o intestino preso, né? As fezes ressecadas e o intestino preso. Por não haver o trânsito intestinal, fica acumulado no intestino muito bolo fecal, né? E daí, por causa disso, a nossa digestão ela não vai funcionar direito. E daí, o que acontece é que tem essa perda de apetite, tá? A criança passa a comer menos, porque ela vai estar estufada, não tem mais... para o alimento entrar, precisa do bolo fecal sair, né? Precisa de ter essa dinâmica, né? Uma coisa entra para outra sair. E se não existe isso, então a criança também acaba ficando com essa questão, a falta de apetite, tá? Então, tudo isso é muito importante a gente estar observando. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa observar são os horários
da alimentação da criança. A criança precisa ter uma rotina alimentar, uma rotina de horários, para que ela saiba que em tal horário ela vai ter o almoço, tal horário vai ser o jantar, tal horário é o café da manhã. E a gente procurar não ficar dando muito, deixar que a criança fique beliscando coisas entre os horários das refeições e antes, 1 hora antes do almoço, por exemplo, né? Então a criança sente fome ou vontade de comer, né? Porque são duas coisas diferentes. E daí antes das refeições vai lá e come um biscoitinho, um pedaço de bolo ou um iogurte, né? E chega na hora da refeição principal, ele já está com o estômago cheio e não consegue se alimentar direito. Então a gente precisa de fazer uma limpeza, né, nessa questão de será que é legal a gente deixar que a criança tenha essa liberdade de ficar se alimentando, né, com coisas que não tem muitos, a gente fala de caloria vazia ou de que não existe muitas vitaminas, né? Então isso é importante de a gente estar observando e criando uma rotina para que a criança possa se alimentar melhor, e isso vai fazer com que ela tenha mais saúde e fome também, né? Tem um suquinho, tá? Que a gente pode fazer, que abre o apetite, que é um suco de cenoura, né? Então a mãe pode pegar meia cenoura, meia beterraba, e bater no liquidificador com suco de laranja e dar para a criança, né? Esse suco ajuda a abrir o apetite da criança. Se a criança não gostar muito de beterraba, diminui a beterraba, mas a beterraba também é importante, né? Porque ela fortalece o sangue, e fortalecendo o sangue a criança também volta a ter apetite, tá? Esse suco, ele ajuda muito. Então, se vocês quiserem tentar, né? A gente deixa depois aí as instruções de como é que as medidas, né, do suco, mas é simplesinho. A gente deixa a receita na legenda. Tá bom. A Bruna vai deixar na legenda. Tá bom? Então é isso, gente. A falta de apetite, a gente precisa estar investigando, mas não precisa se assustar, ficar desesperada porque a criança não está comendo. Às vezes, pelo intestino tá cheio, a criança não vai ter fome. Então fazer a criança, esse suco que abre o apetite, se você der ele com as fibras, né, da beterraba e da cenoura, vai ajudar a fazer o trânsito intestinal melhorar. E daí, melhorando isso, ele também vai sentir fome, tá? Procurar dar folhas, né? Procurar dar os legumes e as frutas para tá ajudando, né? O sistema digestório tá trabalhando, e quando ele trabalha bem, a criança sente fome. Se a criança tá tristinha e ela não tem vontade de comer, chama ela para ir para a cozinha junto com você e faz algum tipo de brincadeira, ou então pede para ela ajudar você a cozinhar, que isso vai ajudar bastante também a essa criança ficar mais disposta também para poder se alimentar, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa questão do apetite, pode colocar aí, pode falar, que daí depois eu respondo para vocês, tá bom? Agora eu queria falar, gente, a respeito dos alimentos orgânicos, né? Eu tenho falado esses dias a respeito da gente poder estar evitando
os alimentos convencionais, né, que ficam normalmente nas gôndolas, né, essas que não está escrito que são orgânicos, né. A primeira coisa é assim, quando o alimento orgânico, ele segue a natureza, as estações do ano. Então, sempre vão ter mais dos orgânicos, mais o que está na época, que é da época, né? O que é fora da época, o orgânico não vai ter. Vai ser difícil de você achar, tá? Então, essa é uma das coisas. E mesmo os alimentos, os normais, né? Esses que a gente compra normalmente, procura comprar o da época, porque quando é o da época, não é utilizado uma quantidade muito grande de agrotóxicos, tá? Então, daí você lava bem, deixa de molho e daí faz a receita que você gosta de fazer. Mas assim, se for um alimento que está fora da época e que daí a gente sabe por causa que o preço dele vai estar mais alto, procura diminuir, não comprar muito, tá? Para que você não leve para sua casa muito dos agrotóxicos, tá? Por causa que eles vão se acumulando no nosso corpo, né? Os agrotóxicos, eles se acumulam no nosso corpo. O nosso fígado e os rins, eles têm esse sistema, eles fazem a limpeza do sangue, a limpeza dessa química toda, né? Principalmente o fígado, né? Só que dependendo da quantidade como a gente ingere, se a gente está ingerindo muito, o organismo da gente acaba não dando conta. E o que acontece? Isso vai ficar no nosso corpo. E principalmente nas crianças, acaba gerando muitas alergias, né? Alergias respiratórias. Quem já tem a tendência piora, tá? De ter alergia de pele e tudo mais. Fora que a gente sabe que acaba dando alterações até no sistema neurológico, né? Vai dar umas dificuldades, piora a dificuldade respiratória, a questão da irritação da pele, mexe até com o estômago, o fígado, o esôfago, tudo isso. Daí os agrotóxicos, eles acabam fazendo isso com o nosso corpo, né? E fora isso, se a gente começar a ir para os orgânicos, que eles não usam esses agrotóxicos, você vai estar ajudando também o solo, né? O solo de quem cultiva com agrotóxicos, ele está contaminado. E depois disso, essa contaminação, além de ficar no ar, e daí as pessoas respiram aquilo, isso também vai para os rios, vai para os lagos, vai para o lençol freático. Então, se alguém come um peixe que passou por um rio contaminado, ou nasceu, viveu numa parte do rio contaminado, esse peixe vai estar com esses tóxicos, e daí uma pessoa comendo esse peixe, ela vai passar mal, né? Então, pensando nisso, pensando não só na nossa saúde, mas na saúde do solo e na saúde do planeta, eu acho que está na hora da gente começar a migrar, né? Nem que seja aos poucos, para os alimentos orgânicos, tá? Eles são os alimentos orgânicos, por não terem, né, esses agrotóxicos, e por serem sempre alimentos da época, o que vai acontecer? Eles têm mais energia, então eles vão ter mais força para poder alimentar. Então a energia que eu estou falando para vocês é a questão das vitaminas, dos minerais,
a energia do sol, a energia do solo, que esse solo está mais puro, né? Então, olha só a diferença e a importância, né, da gente estar se alimentando com os alimentos orgânicos, né? Então, nem que seja um pouco, começando aos poucos, comprando um pé de alface, uma cebola e uma maçã, né? Porque não são em todos os lugares que tem muitas frutas, né? Sem agrotóxicos, mas assim, a gente indo aos poucos, você vai começar a sentir as diferenças entre um alimento e o outro e vai sentir o gosto, né? O gosto sempre é diferente, né? Ele vai ter mais, ele tem mais sabor, tá? E não é só isso, né? Ele vai fazer bem para você, vai fazer bem para o seu filho e para sua família. Então, nada mais importante do que a gente ter uma família saudável, né? Os filhos saudáveis, nós saudável, para a gente poder estar vivendo bem, tá? Então, o meu recadinho de hoje era esse, né? A questão dos alimentos orgânicos, do que vocês puderem já começar a mudar, né? Esse tipo de alimentação para você ter saúde, para a gente não precisar passar por alguns perrengues, né? Dor de cabeça, ardência nos olhos, dor de estômago, problemas de náusea e tudo mais. Essas coisas são muito dessas verduras e legumes com agrotóxicos, tá bom? E daí você vai estar evitando, né? Você vai estar evitando de ter esse tipo de sintoma e tá melhorando cada vez mais a sua saúde. A gente pode colocar um post. Já tem. Oi? Já tem. Ah, nós já temos, é verdade. Nós temos um post sobre detox, né? Tá lá, dá uma olhadinha lá na bio que vocês acham, né? Esse post detox. É desintoxicação, né? Desintoxicação. Ele ajuda, mas ele ajuda a fazer essa limpeza no corpo, né? Então é bom porque daí a gente dá uma ajudazinha no fígado e no rim, né? E daí a gente melhora nosso sangue, melhora a nossa pele, né? E tudo mais, tá bom? E vai dar mais força, né? Então, assim, se você se sente um pouco cansado ultimamente, pode ser também essa questão dos alimentos, né? Fora tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que tem um lado psicológico, né? Emocional, de todas essas questões que estão acontecendo hoje em dia, mas o alimento é vital para a gente, né? A gente precisa do alimento, a gente precisa ir de um bom alimento, né? A gente precisa se alimentar bem. E o se alimentar bem é a gente colocar alimentos que tenham uma energia boa, vitaminas, sais minerais e sejam frescos, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do que principalmente da questão do apetite das crianças. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. E é isso, gente. Tem post sobre o apetite também lá no vídeo. Tem o post do apetite que nós fizemos essa semana, mas como ele foi muito resumido, então eu só quis dar uma adicionada, né, nas informações. Tá bom? Então é isso. Um beijo, até segunda-feira com outra live. Tá ok? Com convidado especial. Teremos uma convidada especial na segunda-feira. Aguardem que a gente já avisa vocês, tá bom? Até!